Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Recupere em 3, 2, 1. Aqui nós discutimos as estratégias que podem te ajudar a dominar as suas dívidas com tranquilidade e ainda se tornar uma pessoa próspera. Meu nome é Eduardo Marinari e o tema de hoje é redução e cortes. Aproveite, já deixe seu like aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho para quando a gente colocar algum vídeo novo, você já ser notificado na hora. E o tema de hoje é redução e cortes. E o que é redução e cortes? Na gestão financeira, é uma das coisas que todos os gestores e administradores gostam de olhar são as reduções e os cortes. O que pode cortar de custo, isso dentro de uma empresa ou dentro da sua própria casa, o que você pode reduzir de contas, reduzir de consumo de energia elétrica e várias outras vários outros gastos que você consegue controlar na sua conta. O que as pessoas confundem com cortes e redução? Muitas pessoas acham que eu não vou mais ter internet em casa, eu vou cortar, eu não vou comprar mais roupa esse mês, e não é isso. Às vezes a gente precisa só se adequar. E outra, se você parar de comprar alguma coisa, isso vai te fazer mal e a gente precisa eliminar tudo que traga problemas emocionais, porque você ter dívida e não conseguir pagar te traz uma série de problemas emocionais, trazem problemas na família, problemas no relacionamento entre marido e esposa, com os filhos. Então, a redução e corte te ajuda a manter tudo que você precisa no seu dia a dia, dentro, e a gente tenta, né, colocar isso dentro do seu orçamento para que você não gaste mais do que você ganha. Então, quem ganha um valor por mês, na hora de fazer uma planilha, que a gente vai chegar nesse assunto da planilha, para você poder enxergar onde você reduz e o que você corta, é muito importante também saber o valor que você recebe líquido e não colocar lá o valor bruto. Eu recebo R$ 1.000 por mês e colocar R$ 1.000. Não, tem os descontos. Então a gente sempre vai colocar o valor líquido para saber o que vai reduzir, o que vai cortar, e você vai conseguir fazer a planilha. A diferença de reduzir e cortar. Reduzir, a gente consegue a energia elétrica, a gente consegue economizar fazendo simples. Vamos diminuir, a conta está vindo R$ 200. Vamos tentar baixar ela para uns 180, a água, vamos começar a economizar. O que você vai na padaria, o café da manhã que você vai na padaria, que você vai na loja de conveniência, aquela Coca-Cola durante o dia. Então, esses pequenos gastos a gente consegue reduzir e conter isso. Os cortes. Poderia ser a Coca-Cola. Vamos cortar uma Coca-Cola. Não tem necessidade de ir na padaria de manhã tomar café, sendo que você pode fazer um café em casa. É onde você consegue equilibrar, sem mudar o seu padrão, sem mudar os seus costumes e fazendo o que você gosta, né? Então a gente consegue reduzir alguns custos, alguns gastos desnecessários. E quais são os tipos de reduções e de cortes que nós podemos fazer? Nós podemos reduzir desde a conta de luz, conta de água, compras no supermercado. A gente consegue, no nosso dia a dia, adequar algumas coisas, eliminar algumas coisas que isso vai refletir no fim do mês.
vai refletir muito, 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 muito no fim do mês positivamente. Compras de roupas, sapatos, aquela compra, não tô falando para você não comprar roupa, não é isso, é para você, às vezes você comprou uma blusa e você vai comprar outra de novo e vai comprar uma outra camiseta, às vezes até, né, igual e você já comprou ela na semana passada. E a gente gosta, a gente o tempo todo nós somos incentivados a comprar, consumir, 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 e isso coloca a gente numa situação, se a gente não se controlar, se a gente não tiver disciplina, a gente começa a se perder nas nossas contas financeiramente, trazendo uma série de problemas. Então existem várias opções de cortes e isso você vai enxergar na planilha. É onde você vai ver o seu estilo de vida, o que você consome e o que você elimina da sua vida, sempre pensando em não sofrer com essas reduções. Sempre pense em não sofrer com essas reduções e cortes. Porque o que aconteceu comigo? Eu fiz uma lista, eu fiz uma planilha. Quando eu tive meu problema, eu tive uma empresa que trouxe uma dívida muito grande, e eu tive que começar a tomar uma atitude. Eu tive que colocar isso no papel. E comecei a planilhar isso, planilhar, planilhar, planilhar. Inclusive tem um vídeo que nós lançamos falando de medo de planilhar, medo de olhar para as dívidas, né? Para você não ter medo das dívidas. Então dá uma olhada no nosso Instagram, no nosso canal aqui no YouTube, que tem esse vídeo que é muito, muito importante também. Aí você começa a relacionar essas dívidas, eu relacionava essas dívidas e eu comecei a enxergar que tinha muitas coisas que eu fazia que não tinha necessidade. Por exemplo, o que aconteceu comigo? Como que eu descobri que eu falei, poxa, preciso cortar, preciso eliminar isso da minha vida? Do lado da nossa empresa, bem do lado da nossa empresa, tinha uma padaria. E eu ia lá na padaria o tempo todo e comia um lanche e pegava um pãozinho, ou às vezes chegava qualquer pessoa no meu escritório, vamos na padaria, vamos até a padaria, vamos até a padaria. Então toda hora a gente ia ali na padaria. Foi um simples estalo que deu para eu poder enxergar isso. O que eu fiz? Falei, pô, eu vou começar a anotar. Vou começar a anotar. Todas as vezes que eu for na padaria, eu vou anotar. E o que aconteceu? Como nós tínhamos amizade com o pessoal da padaria, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, assim que eu fechar, eu vou comprando aqui com vocês e pago de 15 em 15 dias. Foi uma estratégia que eu usei que para mim deu certo. E você faz da forma que você achar melhor, né? Você vai achar uma maneira de eliminar e de você perceber que aquele custo se torna muito alto. E qual que foi a maneira que eu achei? Ele foi marcando, foi marcando. No primeiro 15 dias que fechou, eu tomei um baita de um susto. Porque quando você vai R$ 5, R$ 10, 20, 10, 5, quando fui lá pagar, estava mais de R$ 300. 15 dias. Eu falei, nossa, tomei um choque. Falei, poxa, 15 dias, R$ 300. E era um mês que eu não tinha consumido muito, porque eu já estava me controlando. Então imagina o quanto que eu gastava só na padaria. Aí isso fui colocando isso, fui implantando isso em todos os outros custos, e fui diminuindo e começou a equilibrar algumas coisas. Devagar, isso é devagar, com o tempo, né? Então, isso acontece com vocês, tenho certeza. Então,
Planilha, coloca na planilha, faz lá, anota todos os custos, qualquer coisa que você comprar, anota. Desde uma agulha até a compra de uma televisão, anota no seu mês, anota, deixa tudo anotado. Então, isso vai te trazer muito benefício, por quê? Porque você vai começar a ver que sobra dinheiro. E o mais importante é você gastar menos do que você ganha, né? E você fazendo essas reduções e cortes, você vai começar a ter um dinheiro para você começar a investir em você. Esse é o benefício que te traz. Você vai começar a investir em você para você em conhecimento, ou investir o seu dinheiro em alguma outra coisa, ou mesmo ir pagando as dívidas para tirar aquilo da sua cabeça, aquilo que te incomoda, né, para aquela pessoa que vem te cobrar, aqueles, eu não sei, tem banco, tem cartões de crédito que ficam ligando. Então, isso vai te trazer um benefício, essas reduções e cortes. Você vai perceber que no longo do tempo, vai passando o tempo, você vai ver que cada vez mais você vai conseguindo se controlar. E qual que é o melhor momento para você fazer isso? É agora. É agora. Não deixa para amanhã. É agora. Tem que ir resolver. Esse é o melhor momento. E assim, e se você não fizer isso, o que pode acontecer? Vai continuar do jeito que está hoje, né? Você vai continuar com as suas pendências, vai continuar gastando em coisas que não tem necessidade e continua assim e tudo bem, né? Cada um toma a decisão que tem que tomar, mas o certo para resolver e seguir o nosso fórmula da recuperação é planilhar e colocar lá as reduções que você vai fazer e os cortes que você pode fazer, sempre tomando cuidado. E assim, como fazer isso? De quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Olha, semanal, quinzenal, mensal, você vai encontrar a melhor maneira que se encaixa. Se você recebe por mês, aí você fala, mas Eduardo, eu trabalho por conta, eu não sei o que eu recebo, eu não sei o que eu recebo por mês. Mas você tem um parâmetro de 3 meses atrás ou 6 meses atrás, e você, sabendo isso, sabendo os valores que você recebe, você consegue ir apontando na sua planilha para você confrontar o que você recebe com o que você vai reduzir, com o que você precisa reduzir e com o que você precisa cortar, eliminar de custo. Vamos lá, vamos dar um exemplo de como fazer isso. Como fazer isso? Como que você vai planilhar? De que forma você vai planilhar? Vamos começar pelas contas mais caras. Vamos começar pelas contas mais caras que você tem. Coloca pelo o primeiro vencimento e das contas mais caras. Coloca, lista tudo mais caro. Tudo que você... luz, água, os cartões de crédito que você utiliza com despesas, com coisas que a gente normalmente não faz conta. Por exemplo, o exemplo que eu dei da padaria, a gente normalmente não anota, que são os custos invisíveis, a gente não repara. Você vai ali na padaria, dá R$ 5, R$ 10, marca qualquer coisa aqui, marca ali, e a gente não repara. E isso a gente precisa começar a notar. E dessa forma, você vai começar a enxergar melhor, vai começar a melhorar vai melhorar tudo. A forma que você vai anotar, a forma que você vai tratar na hora de fazer uma compra desnecessária, aquelas coisas que a gente vai comprando sem perceber, sem perceber. Até o cigarro, a cervejinha com os amigos. Ah, mas eu vou deixar de tomar cerveja? Não,
Não é isso, eu vou deixar de sair. Não, não, a ideia não é essa. A ideia é você fazer tudo, mas consciente, de uma forma que entre no seu orçamento, que você adeque aquilo ao seu orçamento. Mas olha, eu gosto de sair toda semana. Ok, vamos sair, só que você começa a se controlar melhor. Você vai num lugar, começa a escolher um lugar que atende tudo que as suas necessidades, mas com um custo menor, onde você consegue, isso são as reduções. Ou você pode cortar isso da sua vida, se aquilo não te traz nada de diferente, se aquilo não vai te fazer mal, você pode eliminar aquilo. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente corta dos custos. Vou dar um exemplo. Você vai cortar. Ah, não. Então, olha, o Eduardo falou lá que é para cortar. Tem que cortar todos os custos, tem que cortar, vamos reduzir. Vou tirar, por exemplo, a internet está ficando cara. Internet de casa está ficando cara. Então vamos usar só o 4G do aparelho celular, só a internet, os dados móveis. Tá. E se você tem filho ou você mesmo precisa do trabalho, isso não tem condição, isso não vai ser benéfico. Porque você vai ter problema com acessos na internet e aquilo vai gerar um estresse na família porque você cortou o telefone, porque cortou uma TV a cabo, porque são diversos problemas que você traz para dentro da sua casa. Então você tem que analisar o que você pode reduzir e o que você pode cortar, eliminar de gastos desnecessários. Cada um de nós sabemos o que eu posso cortar e o que eu posso reduzir, isso se for dentro da sua residência, dentro da sua casa, no seu dia a dia, e você vai encontrando a melhor maneira sem se prejudicar, porque a gente precisa manter o nosso equilíbrio, manter o bem-estar, e a gente não pode cortar qualquer coisa e ficar sofrendo por isso, que acaba ficando pior. Aí você vai descontar em outras coisas, aí vai acabar partindo, indo para o shopping fazer compra de novo. Então, a ideia é reduzir, sabendo o que vai cortar e o que vai para encaixar isso no seu dia a dia. E como fazer reduções e corte se não tem aonde reduzir? Se não tem onde reduzir, não reduza. Muito simples, vai para o próximo. Vai para o próximo. Ah, olha, eu não consigo mais reduzir a luz. Ok, a energia elétrica. Ok, tudo bem. Vai para o próximo até você encontrar aonde você consegue reduzir. Não tem problema nenhum. Quando você se deparar com uma situação, poxa, aqui eu não consigo reduzir mais. Ok, vai para o próximo. Tem muita coisa que a gente gasta que a gente não percebe. Então vai seguindo a lista, faz a planilha, vai anotando tudo, que você vai encontrar muitas coisas que você gasta a mais e você vai conseguir reduzir. E se você não reduzir, quais são os efeitos de você não reduzir? Você vai ficar sempre postergando cada dia mais os seus resultados. Você vai ter dificuldade para prosperar. E o que a gente precisa? A gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ser sábio para poder atingir a nossa prosperidade, para a gente ter sucesso, a gente ter que ter calma e ter informações. A gente precisa de muita clareza nos nossos gastos, muita clareza, muita clareza no que a gente gasta, o que a gente tem de custo, tanto no que a gente recebe como no que a gente gasta, porque senão a gente vai estar sempre atrapalhado.
sempre atrapalhado com as contas. E é isso que a gente não quer, não é? Isso que a gente não quer. E assim, como que a gente faz para poder ser assertivo, mais assertivo nas reduções e nos cortes que você vai fazer? Você coloca, vamos colocar pelo grau, você pode colocar além do valor, você coloca o grau de prioridade daqueles custos. Energia elétrica é prioridade? Sim, é prioridade. Ok. Televisão é prioridade? A internet é prioridade? Água é prioridade? A gasolina do seu carro é prioridade? As viagens, as roupas, você começa a classificar o que é prioridade. Vai colocando em ordem para você encontrar a melhor maneira. E eu quero trazer um exemplo aqui para vocês que é de um amigo que se tornou cliente, se tornou meu cliente. Ele gostava muito de viagens e gosta muito de viajar, gosta muito de passear. E todo mês ele tinha que fazer uma viagem, nem que fosse 2, 3 dias, 4 dias. A oportunidade que ele tinha de viajar, ele ia. Ele gostava de ir para o México, para os Estados Unidos, ele gostava de ir para todo lugar. Ele tinha um cartão de crédito, um belo do emprego, né? E começou a viajar e foi indo e foi indo. E aí ele pegava as viagens, ele falava, pô, eu tenho crédito, eu tenho como comprar, né? A sensação quando a gente tem um cartão de crédito é de que a gente tem dinheiro. E na verdade você tem um crédito, o dinheiro que você tem é o valor que você recebe mensal ou por serviço ou da forma que você recebe. E o que ele fazia? Ele ia lá, eu vou esse mês, vou para os Estados Unidos. Ele conheceu o mundo inteiro, isso é cultura, né? Aprendizado. Ele tem uma bela de uma bagagem, mas isso gerou um grande problema. Gerou um grande problema para ele, que foram os valores mensais que ele tinha que pagar. E isso, o que ele fazia? Ele pegava uma viagem lá e dividia. Olha, vou dividir em 12 pagamentos. Ok, dava R$ 250 no mês. No mês seguinte, ele fazia outra viagem, mais R$ 250. No outro mês, mais R$ 250. Até chegar uma hora que aquilo ficou insustentável. Estava pegando 70% mais ou menos do que ele podia gastar. E aí, o que aconteceu? Ele já não conseguia mais acertar nada, aquilo ficou insustentável. E aí você fala, pô, mas Eduardo, você está falando de viagens e você comentou que a gente não pode deixar de fazer exatamente isso. Então, o que ele gostava? Qual que era o hobby dele? É viajar, é passear, é conhecer vários lugares. O que ele passou a fazer? Fomos lá, começou a planilhar, como ele já tinha planilhado, ele começou a ver que aquilo que estava atrapalhando ele não conseguia mais. Ele passou a mudar de lugar. Ao invés dele ir para os Estados Unidos, passou a ir para o Brasil, em algum lugar próximo, viagens mais curtas e conhecendo novos lugares do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque nós temos a vantagem do nosso Brasil ser enorme, né? E nesse hobby dele dava para ele fazer isso. Ele conseguiu adequar o que ele gastava nas viagens com o orçamento dele, né? Então, ao invés de ele gastar R$ 250 por mês, ele passou a gastar 25. Então, ele pegava uma viagem para um litoral, para uma praia bonita, para uma serra bonita. Nós temos diversos lugares onde ele conseguia
sanar essa vontade dele, esse hobby dele. E assim, ele foi um dos exemplos que nós tivemos, assim, que mudou a vida completamente, porque ele conseguiu adequar isso dentro do orçamento dele, conseguiu colocar isso dentro do orçamento dele. E eu também tive uma situação muito parecida, que era a de eu gostava muito, eu gosto muito, eu adoro andar de jet ski, de barco, eu gosto disso. E na época, na empresa, nós tínhamos eu fazia muito a área comercial, então eu levava o pessoal para passear. Eu unia o útil ao agradável, é o que eu gostava. E o que que aconteceu? Eu comecei a ver que aquilo estava ficando realmente fora do controle, que estava gastando muito. E aí, ao invés de comprar um jet ou um barco, nós passamos a alugar e diminuiu um pouco o ritmo, ao invés de ir uma vez por mês com o pessoal, que a gente reunia o pessoal do comercial, ia passear, aproveitava e conversava, a gente passou aí uma vez a cada 3 meses e começamos a mudar. Eu comecei a mudar também e pronto, e fui adequando, fazendo as reduções e os cortes que tinha que fazer e mantendo a vontade de andar de barco e de jet, e é isso. Quando a gente consegue equilibrar essas contas, quando a gente consegue equilibrar os nossos custos com o nosso orçamento e com os nossos hobbies, nossa, fica maravilhoso, porque começa a sobrar um valor que você ainda consegue investir em outras coisas, você consegue investir em conhecimento, consegue investir num idioma que você pode aprender. Então você começa a equilibrar tudo, seus hobbies, o seu orçamento, planilha, você começa a ter uma visão tão ampla e clara que aquilo vai te trazendo diversas emoções, você fica feliz. E é assim, quem não gosta de estar feliz, né? Todos nós. E eu sei que muitas vezes você também já passou muitos momentos de nervoso, de estresse, de raiva. Por quê? Porque não consegue pagar. Você fala, puxa vida, eu quero fazer isso, eu quero sair, e você começa a sair, quando você vê, não dá mais, não dá para sair, e você enxerga que aquilo não cabe dentro do seu orçamento, e você às vezes deixa de fazer, você para de fazer uma coisa que você gosta, um hobby, ou ir num barzinho, você deixa de fazer porque não tem dinheiro, porque não conseguiu dinheiro. E às vezes o que a gente precisa? É listar tudo isso e fazer algumas reduções, algumas alterações nos valores e alguns cortes. Às vezes você corta uma coisa que você vê que, puxa, isso não é necessário, e você mantém o seu hobby, você mantém tudo que você gosta de fazer, para você ter um equilíbrio na sua vida, para você ter uma bela noite com a família, um jantar com a família, e você está de bem com a vida. E quem aqui nunca teve um erro desse de gastar mais e saber que é difícil a gente se controlar com algumas coisas? Deixa um comentário aqui, o que você consegue, o que você precisa reduzir, o que você precisa cortar de custos na sua vida, no seu dia a dia. Eu sei que isso é um assunto que vai muito, muito, muito longe, porque cada um tem um estilo de vida, cada um sabe aonde pode reduzir, aonde pode cortar, aonde não pode cortar. Então é isso. Deixe seu comentário aqui, um grande abraço e até a próxima.